Nós estamos aqui, então, para conversar a respeito do livro O Passarinho do Contra, do escritor Gustavo Grandinetti, que eu convido para participar aqui do nosso encontro. Tá ok? Boa noite, Gustavo. Boa noite. Da vez primeiro que me assassinaram, eu perdi um jeito de sorrir que eu tinha. E de cada vez que me mataram, foram levando cada coisa minha. Assim começa o soneto número 17 do Mário Quintana. E o nosso amigo aqui, o Gustavo Grandinetti, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, ele está fazendo o contrário. Ele está trazendo o Mário Quintana, não está levando. Ele está trazendo para a gente o Mário Quintana. E espero que vocês também aprendam o que eu aprendi, muita coisa, com o Mário Quintana. O Gustavo Grandinetti, ele tem uma formação de direito, foi advogado, defensor público, como é minha filha Ludmila. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a ele é isso: como é que apareceu essa vontade de escrever e justamente por que o Mário Quintana? Bom, antes de te responder, eu queria agradecer o convite do Sempre um Papo, do Afonso Borges, agradecer os organizadores, os patrocinadores, a Biblioteca Pública, por essa oportunidade de estar em Belo Horizonte, conversando sobre o Mário Quintana. E agradecer a você também, Caio, a disponibilidade de estar aqui conversando comigo sobre esse poeta, grande poeta brasileiro. Eu também queria registrar que o Afonso escolheu muito bem o dia para estarmos aqui, o dia 27 de março, porque nesse mesmo dia nasceu um poeta mineiro que eu queria homenagear. Eu vou ler um trechinho pequenininho de um poema desse poeta e vocês certamente saberão de quem é que eu estou falando. Não se pode calar um homem, tiram-lhe a voz, restará o nome. Tiram-lhe o nome, e em nossa boca restará a sua antiga fome. Não se pode, como a um pássaro, aprisionar a voz humana. A gaiola só é prisão para quem não entende a liberdade do não. Se a palavra é uma chave que fala de prisão, o silêncio é uma ave que canta na escuridão. A ausência da voz é, mesmo assim, um discurso. É um rio vazio cujas margens sem água dão notícia do seu curso. Por isso que o silêncio de algumas consciências, quando passa a ser ouvido, não é silêncio, é estampido. Afonso Romano de Santana, que morreu recentemente, a quem eu quero homenagear, cidadão belo-horizontino, um dos maiores poetas nacionais. Bom, respondendo a tua pergunta, mas antes de responder ainda, eu quero prevenir o público aqui. Você disse que eu sou da área jurídica, e eu, sendo da área jurídica, eu me preocupo com um instituto da área jurídica que se chama vício oculto. Vício oculto é aquele que, se você vende alguma coisa que tenha algum defeito oculto, o comprador pode devolver, pedir o dinheiro de volta. Então, para que ninguém possa usar o vício oculto contra mim, eu já vou dizendo os defeitos da biografia. Vou chegar na tua pergunta. O primeiro defeito é que o livro foi escrito por um carioca.
E eu percebi que isso era um defeito quando eu estive em Alegrete, pesquisando sobre o Mário. Naquele tempo, a pesquisa estava engatinhando, eu não sabia quase nada, eu falei, vou a Alegrete, que é onde o cara nasceu, devem saber dele. E fui para Alegrete, e depois do café da manhã, comecei a andar pela cidade e perguntar para as pessoas sobre o Mário. Mas eu estava trajado, assim, de quem sai de um café da manhã, no estilo carioca de ser, de sandália havaiana, um short e uma camiseta bem vagabunda, meio puída, e comecei a andar por Alegrete, perguntar sobre o Mário. Um parênteses, fiquei frustrado, porque as pessoas sabiam que o Mário Quintana era uma pessoa famosa, mas ninguém sabia nada mais além disso. Aí eu passei pela Secretaria de Cultura, Educação e Cultura, e falei, aqui devem saber sobre o Mário Quintana. Entrei, aí tinha uma secretária, eu falei, olha, por favor, eu queria agendar uma audiência com a secretária de Cultura. Por qual razão? Porque o motivo é Mário Quintana, e eu só tenho hoje, porque eu vim do Rio para conversar sobre o Mário Quintana, amanhã eu estou de volta, tem que ser hoje a reunião, se puder agendar à tarde, eu agradeço. Ela falou, só um minutinho, entrou e voltou. Olha, pode entrar agora. Eu falei, não, mas eu não posso, porque eu estou mal vestido. Aí ela falou, não, a secretária falou para o senhor entrar agora. Bom, então entrei naquele ambiente oficial de havaianas, bermuda, short e camisa puída. Aí ela virou para mim, o que faz um carioca em Alegrete perguntando por Mário Quintana? Quase que eu completei, ainda mal vestido, né? E aí eu vi que isso era um defeito, né? Um carioca escrever sobre Mário Quintana é uma pergunta que todo mundo me faz lá no Rio Grande do Sul. Mas por que você foi querer escrever sobre Mário Quintana? Então esse é o primeiro defeito. Esse já está dito, ninguém pode pedir dinheiro de volta, Caio, se acharem que o livro tem defeito. O segundo defeito é que o livro foi escrito com muita pressa. Muita pressa, eu vou explicar por quê. O Mário escolheu uma biógrafa, Eloí Calage, com quem ele teve um relacionamento amoroso. E a Eloí começou a pesquisar, e etc. Ele passava informações para ela, deu o livro Orlando para ela, dizendo que naquele livro, Orlando, da Virginia Woolf, tinha metade da biografia dele, etc. Mas a Eloí descobre que a Tânia Carvalhal, professora de literatura da Federal do Rio Grande do Sul, tinha muito material sobre o Mário, porque ela era a prefaciadora quase que oficial do Mário Quintana. Então ela escreve para o Mário, a Eloí escreve... Prefácio, introdução desse livro, a obra completa é dela. É dela. Aí a Eloí escreve para o Mário, dizendo, olha, Mário, eu descobri que a Tânia tem muita coisa para escrever sobre você, então eu não vou competir com ela. Deixa ela escrever. Pois bem, a Tânia faleceu em 2006, a Eloí teve um AVC em 2005, ficou muito debilitada e faleceu em 2015. E a terceira possível biógrafa, que era a sobrinha neta do Mário, a Helena Quintana, que sabia tudo da vida dele, principalmente dos últimos 8 anos, ela faleceu em 2019. E ainda tem um detalhe. Depois que eu voltei de Alegrete, fui a Porto Alegre de novo, voltei, eu achei que era mais prático eu contratar um auxiliar lá, que morasse lá e me pouparia despesa de passagem. Então eu contratei esse é o lado trágico da história, contratei uma estudante de letras, que tinha 22 anos, para ela fazer as pesquisas locais. Em 6 meses, ela morreu, ela foi atropelada e faleceu. 4 faleceram. Eu pensei, eu vou ser o próximo. Então, eu comecei a escrever que nem um alucinado, então o livro tem o defeito da pressa. Vocês desculpem, mas tem o defeito da pressa. Agora eu vou te responder.
Eu acho que a primeira coisa que eu fui na vida foi ser escritor, que eu escrevo desde... Como muita gente, né? Muita gente, vocês também, possivelmente. Eu escrevo desde adolescente. Na juventude eu escrevia e tal. Só que eu tive a ideia sensata que com isso eu não ia ganhar dinheiro, né? Eu precisava sobreviver, precisava ter outra profissão. Aí fui fazer direito, e me formei em direito, fui ser defensor público, fui defensor 13 anos, depois fiz concurso para magistratura, fui magistrado 20 anos, sempre dei aula de direito, dou aula de direito desde 1985, e um dia eu resolvi me aposentar do tribunal e me aposentei também da universidade, embora eu continue dando aula sem ganhar mais nada além da aposentadoria. Dou aula na UERJ num quadro de aposentado. E aí eu pensei que era a hora de eu voltar à literatura, porque o direito é muito absorvente. Todo dia sai lei nova, jurisprudência nova. É um poço sem fundo. Você começa a estudar o direito, não termina nunca. E o que eu queria voltar a me aproximar à literatura, ficava de lado. Então, eu me aposentei e comecei a pensar em voltar à literatura. Aí escrevi um livro de crônicas judiciais, chama Por Trás da Venda, que não teve circulação porque eu briguei com a editora na semana do lançamento. E eu peguei os exemplares para mim, a editora tirou o livro de catálogo e eu fiquei com uns 250 livros. Eu ia dar palestra, levava aquela pilha de livros. Então, depois escrevi um romance, Romances no Trem da História, que é um romance histórico, que é uma história interessante, porque começa no Brasil, em 67, 68, ditadura militar. Depois o romance se desloca para Portugal, para Angola, Guerra Civil Angolana. Depois o romance, na mesma época, 73, 74, que Angola vai para Portugal e testemunha a Revolução dos Cravos. O romance termina no Brasil, no comício das diretas já. E entre esses 4 momentos tem ligação. Os personagens, não todos, mas os personagens transitam por aí. E isso forma o enredo do livro. Esse livro tem ainda 25 exemplares que vão ser levados para a editora Livraria da Travessa no dia que esse livro vai ser lançado lá no Rio, dia 1º de abril. E depois desses 2, eu fiquei pensando o que eu vou escrever. Queria mudar de gênero. Eu tinha crônicas, eu tinha romance. Eu acho que eu vou escrever uma biografia. Mas de quem? De quem? Bom, aí acho que foi uma escolha natural escrever a biografia do poeta que eu mais gosto. E comecei a pesquisar se ele tinha alguma biografia. E não tinha. Tinha alguns trabalhos bons, parciais, pegando tempos determinados da vida dele, momentos, mas não tinha uma biografia. E aí, não ter uma biografia me deu um alento. Então, se não tem, ele tem que ter, porque não se pode perder a memória do Mário Quintana. É preciso manter o máximo possível a memória do Mário Quintana. Então, eu recebi isso como minha missão. Projetar por um pouco mais no tempo a memória do Mário Quintana. Foi assim que veio a ideia. Respondi? Levei muito tempo para responder, mas respondi. Na hora que você começou a falar aí dos biógrafos, dos futuros biógrafos do Mário Quintana, o pessoal começou a morrer. Você me desculpe aqui essa parte aqui, mas me lembrou um caso trágico que aconteceu comigo.
eu trabalhava numa instituição e quando a Universidade Federal começou a cobrar redação, naquele tempo era só prova, muitas coisas não tinha redação, então instauraram a redação no vestibular. Então o nosso diretor, que era um cara muito esperto e tal, falou assim, olha, vamos fazer um concurso de redação para o Brasil inteiro e tal. Fizeram um concurso de redação, esse concurso durou só duas etapas. O que aconteceu? O cara que ganhou o concurso de redação, depois eu vim saber que ele era escritor, o cara subiu no edifício a caiaque e pulou de lá. Morreu. O Rui ali deve saber quem que é. Depois, no outro concurso, o cara que ganhou o segundo lugar, parecia muito com o Geraldinho Carneiro, aquele escritor acadêmico, parecia muito, até achei que era o Geraldinho Carneiro. Parecia demais. O cara foi assassinado perto de Pirapora. E depois, uma que ficou até minha amiga depois, que ganhou o primeiro lugar no concurso, ganhou uma moto. Quando ela foi fazer o vestibular, tirou 0 na redação. Ela não morreu, graças a Deus, mas tirou 0. Porque ela fez uma redação tão bacana, mas tão metafórica, tão literária, que ninguém entendeu a redação dela. Ela saiu do tema. Tirou 0. Olha para você ver. Acho que quem ficou nas colocações inferiores tinham que ser investigados, você não acha? Não? Pois é, mas eu gostaria de partilhar com vocês a maior informação, a coisa mais preciosa que eu colhi no livro do Gustavo Giannetti sobre o Mário Quintana. Muita coisa, eu aprendi muita coisa que eu não sabia do Mário Quintana, embora já conhecesse a obra dele toda. Você citou aí agora há pouco. Foi o livro da Virginia Woolf, Orlando. Eu me lembro exatamente, uma coisa muito preciosa, às vezes perversa, que Deus me deu, foi memória. Eu tenho uma memória. Hoje eu fui falar dos livros do Pedro Nava, a memória me traiu, esqueci o nome de um dos 5 livros do Pedro Nava. Mas lembrou dos 4, hein? Eu não lembraria. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas eu era ainda estudante de letras, eu morava com meu padrinho, o escritor Hernani Ferreira Maciel, e acabei pegando o livro dele. Ele tinha a coleção lá de literatura clássica, eu peguei o livro Orlando, e eu ia para a minha terra, Cruzília, levei o livro para a rodoviária. Eu sempre tenho mania de chegar antes, já viu aí, eu cheguei até antes de você hoje aqui, né? Cheguei na rodoviária, devia ser umas 7 e pouco, o ônibus saía 9h30. Eu sentei lá e comecei a ler o Orlando. Mas eu achei uma chateza, senhor. Dos poucos livros que eu abandonei a leitura. Aí eu estou lendo aqui o Passarinho do Contra, do Gustavo, e, de repente, ele falou, não há carta, porque, até onde lembro, eu não lembro do Mário Quintana citar nos poemas dele a Virginia Woolf. Eu não lembro dele citar Orlando. Aí eu fui aprender aqui no livro das correspondências, que ele traz, a correspondência amorosa, carta do Mário Quintana. Esse é um dos motivos para o pessoal adquirir o livro. As cartas do Mário Quintana para as moças, as cartas das moças para ele. E ele fala, né, ele tinha uma edição, parece que é a tradução da Cília Meirelles, né, do Orlando. E ele falou assim, olha, a minha vida está aqui, ó. Para que biografia? A minha vida está aqui. Inclusive, em um outro poema dele, ele fala assim, gente, o escritor já se confessa, eu sou daqueles escritores que eu falo tudo nos meus poemas. Né? E eu encontro, aí eu peguei agora de novo, peguei para valer mesmo, peguei o Orlando, e olha só que coisa, né? Observações da Virginia Woolf no livro Orlando. Merecia ter um filme não é lá essas coisas, não. Cada segredo da alma está inscrito na obra do autor. Então não tem necessidade de biógrafos, não tem necessidade de críticos, porque está ali, a alma está toda ali. Virginia Woolf, Orlando. A biografia é um gênero cheio de impossibilidades. Inclusive, tem uma cena final maravilhosa, no final do Orlando, em que a protagonista, e também parece que o narrador, está
buscando um ganso selvagem e quer segurar o ganso selvagem. Então, muitos discutem sobre a metáfora desse ganso selvagem, quer dizer, é chegar até o íntimo, chegar até a essência da pessoa biografada, né? A narradora acha que ela conseguiu. E outra coisa, a Virginia Woolf cria uma metáfora aqui que dá certinho para o Mário Quintana. O Mário Quintana tem um livro, um dos melhores livros do Mário Quintana, chamado A Vaca e o Hipogrifo. Eu tinha até perdido na enchente lá em Sabará, eu tinha um livro, uma edição da Circo do Livro, que tinha uma capa azul, tinha a vaca e tinha o hipogrifo. Mas foi ali que eu aprendi o que era o hipogrifo, né? Que é um animal mitológico. E a Virgínia, ela cita o arco-íris e o granito. Ou seja, escritor, porque o Orlando é um escritor. Para quem não conhece a história, né? Um narrador vai contar a história do Orlando, que era um homem, que era um jovem escritor, que desde a adolescência queria escrever um poema sublime chamado O Carvalho, e os amores e tal, mais a literatura. Ele adorava a literatura, o Orlando. E o Orlando vai morrer com 34 anos, só que ele vive do século XVII até o século XX. E em determinado momento da vida dele, ele vira mulher. Né? É um livro até que, muito antes do tempo, já se questiona essa questão de gênero e tal. Né? Então, o Orlando, as coisas que ele escrevia, as coisas que ele lia, ou era arco-íris ou era o granito. Ou seja, elementos extremamente coloridos, subjetivos, quase que intraduzíveis em palavras, inefáveis, é o hipogrifo. E o granito, que é aquela coisa concreta. Então, é isso que o Gustavo fez aí também, porque, lendo a biografia do Mário Quintana, é bom que você vai relendo o Mário Quintana também, porque ele vai inserindo os textos do Mário Quintana e tal, né? Porque a vida de todos nós é cheia de lacunas. Do Mário Quintana, então, né? Ele mesmo dizia, gente, quer fazer biografia minha para quê? Eu não tenho enredo. A minha vida não tem enredo nenhum. Né? Então, o Mário Quintana tem esse lado, algumas coisas concretas, que ele soube captar muito bem, né? A questão ele vai falar daqui a pouco sobre a questão dele com os militares. Ele tinha um avô que participou da retirada da Laguna. Aliás, que livro, viu? Um dos grandes livros que eu li há pouco tempo foi A Retirada da Laguna, do Visconde Toné. O livro é admirável, um livro extraordinário, ele merecia até uma edição comentada, com detalhes. O livro é muito bom. Né? E o avô do Mário Quintana participou da Retirada da Laguna. Né? Então, ele traz muitas coisas concretas, esse lado de granito. Né? A biografia, segundo ainda a Virginia Woolf, é mais do que tudo a travessia de uma personalidade. E aí é o mérito do livro do Gustavo Grandinetti. Né? Porque ele não vai entrar em detalhes, não vai pegar fofoca, ele era gay, não era gay, assexual, tal, alguns detalhes e tal. Não. Ele vai pegar algumas coisas concretas ali, mas principalmente, fundamentalmente, a personalidade do poeta. É isso você soube captar muito bem. Tá? Mário Quintana sempre dizia, né, que é da máscara, que todos nós usamos máscaras. Ele tinha múltiplos eu, ele não era um Fernando Pessoa, mas ele tinha múltiplos eu. Então, qual o verdadeiro eu que o biólogo vai tratar? Então, continua aí. Você mencionou aí a questão dele militar, né? Eu percebi uma ambiguidade dele sobre isso. Ele teve dois avós que lutaram na Guerra do Paraguai, os dois heróis da Guerra do Paraguai. Ele foi criado para ser militar, o Mário Quintana. Quando ele tinha 13 anos, ele saiu de Alegrete, foi internado no Colégio Militar de Porto Alegre, o Casarão da Várzea, onde estudaram vários presidentes militares do Brasil. Getúlio Vargas, Médici, Geisel, todos estudaram lá, 2 vice-presidentes, um primeiro-ministro, naquele incidente envolvendo o João Goulart,
todos estudaram no Casarão da Várzea. E o Mário fica lá há quase 5 anos. Mas ele não se forma, porque ele só estudava o que queria. Ele estudava português, história e francês. E levava pau em matemática, geografia e tudo mais. E aí ele, tantas vezes reprovado, ele desistiu de continuar estudando, pediu baixa, e o pai dele, que tinha uma farmácia, sai de Alegrete e vai buscar. Ele se empregou espontaneamente numa livraria do Globo, que vai ser muito importante na vida dele. Ele vai lá, um garoto de 18, 19 anos, e se emprega na livraria do Globo. Trabalhou 3 meses, até o pai descobrir, foi lá, buscou ele e falou: não, eu não quero filho malandro, você vai trabalhar na minha farmácia. E leva ele para a farmácia. E o Mário trabalha como prático de farmácia, fazendo dosagens de substâncias, de remédio. E depois o Mário diz que isso foi muito importante na carreira dele como poeta, porque dosar substâncias precisa ter uma aptidão, uma habilidade de ver o que tem a mais, né? O que se colocou a mais, o que tem de menos. Ele leva isso para os poemas e ele passa a trabalhar meticulosamente as palavras usadas nos poemas. E ele diz: o poeta morre de parto, ou seja, o poeta morre da dor do parto, porque para parir um poema dói, porque tem que cortar coisas que inicialmente ele achava que eram maravilhosas, e depois ele vê, isso pode ser maravilhoso, mas está sobrando no poema, né? Então ele volta para Alegrete, a mãe morre 1 ano depois, e o pai morre 2 anos depois, a família quebra, já estava mal de finanças, a família quebra e ele fica pobre, o Mário. Aí ele volta para Porto Alegre, tentar a vida como jornalista, e questão de menos de 1 ano, ele exercendo o jornalismo no estado do Rio Grande do Sul, estoura a Revolução de 30. Ele vai, pede demissão do jornal e se alista voluntariamente nas tropas do Getúlio, e vai para o Rio de trem, junto com as tropas do Getúlio, e fica no Rio de Janeiro 6 meses, patrulhando o Mangue, que era uma zona de prostituição do Rio. Então, ele tinha idas e voltas em relação à carreira militar. No fundo, eu acho que quando ele perdeu pai e mãe, ele se sentiu em débito em relação à cobrança dos pais de querê-lo militar. Então, ele resolve ser militar do Getúlio. Mas 6 meses depois, chegam a oferecer a ele uma patente de tenente. 6 meses depois, ele pede baixa e volta para o Rio Grande do Sul. Ou seja, essas idas e vindas dele em relação à carreira militar. Depois, o corpo do avô estava enterrado lá em Alegrete, foi trasladado para o Rio, para o mausoléu dos heróis da Batalha da Laguna, da retirada da Laguna, e o Mário Quintana acompanha toda a cerimônia, viajou em avião da FAB, foi muito bem tratado pelos militares e tal, de modo que talvez isso tudo tenha feito ele não se posicionar em relação ao golpe de 64. Ele não toma partido. Todos, naquela época, poetas, músicos, pensadores, intelectuais, tomaram posição. Muitos foram presos, torturados, desaparecidos, espancados, e o Mário Quintana ficou silente. E ele foi muito criticado por isso. Tanto que, quando levaram ele num programa de TV, Canal Livre, da TV Bandeirantes, tentaram... É um programa que até hoje existe, que é como se fosse uma arena. O entrevistado fica na arena ali, os outros ficam fazendo perguntas muito incisivas.
E ele não estava preparado, porque ele não tinha personalidade para se expor. O Mário era extremamente voltado para dentro dele. Ele não queria se expor, ele não gostava de dar entrevista, ele detestava a entrevista. Mas por circunstâncias que depois eu posso dizer, ele foi no programa, mas ele nunca tinha assistido aquele programa. E ele ficou muito acuado com o tipo de pergunta. Em dado momento, começam a querer levar ele para o assunto da ditadura militar. E ele fica se esquivando, e cada vez os entrevistadores vão mais incisivamente. Mas, Mário, você nunca viu nenhum episódio de censura no teu jornal? Não. E ele irritado, aí falaram para ele assim, você não se indignava com o que estava acontecendo no país? Ele fala, eu fico indignado com você. E ameaçou levantar da cadeira e ir embora do programa. Aí, ele falou isso para o Ávila, né? Roberto Ávila. Roberto Ávila. Aí chamaram o comercial para acalmar ele, acalmaram ele, ele volta, e aí as perguntas ficam menos intensas, mas, de repente, as perguntas voltam a cutucar ele, querer saber de romance, de vida amorosa e tal, e ele começa porque o Mário, ele tinha uma veia satírica, irônica, muito desenvolvida. Ele, um pensamento muito rápido, ele não apanhava calado. E ele, com uma inteligência tremenda, ele devolvia, ele se achava agredido e devolvia, né? E aí começam a perguntar, por exemplo, queriam chegar no alcoolismo dele. Aí perguntaram sobre se ele bebia muito. Ele falou, eu bebo igual vocês. Aí começaram, mas o que você bebe? É vinho? Porque ele gostava de cachaça. Né? É vinho, Mário. Não, vinho é para vocês, é coisa de burguês. Ou seja, ele reagia em tudo, né? Mas aí queriam chegar em mais coisa, o episódio de censura que teve no Correio do Povo, que o Mário sabia. A Polícia Federal entrou no Correio do Povo, apreendeu uma edição. O Mário sabia. E o Mário diz que nunca teve episódio de censura no Correio do Povo. Então, ele tinha essa ambiguidade em relação à carreira militar. Ele tinha um respeito tremendo, uma idolatria pelos avós, por um bisavô que também foi militar, lutou em outra guerra. Então, ele tinha uma certa veneração. Agora, começaram a acusar ele, generalizando, dizendo que ele não tinha engajamento social nenhum. Ele era alheio aos problemas do país, etc. E ele também respondia isso muito agressivamente. O Mário ele sabia ser agressivo. E os críticos também caíam de pau nele, pela falta de engajamento, e pela carreira literária dele, que depois a gente pode conversar. E aí ele, para agredir os críticos, ele escreve aquele famoso poema, né? Eles passarão, eu passarinho, que foi para os críticos. Isso na década de 70, não foi para a Academia Brasileira de Letras, que aconteceu em 80, 81, 82. As pessoas dizem que esse poema foi escrito para os acadêmicos, mas não foi, foi escrito mais de 10 anos antes. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Esse poema é lá da década de 70 ainda. Daqui a pouco eu quero que você desenvolva essa questão da Academia Brasileira de Letras. Mas eu acho interessante isso que você falou aí das perguntas, ele ficava irritado com as perguntas e tal, porque ele tem uma frase dele que fala, né? Não sei se é no Caderno H, né? Que ele diz que o pior chato que existe é o chato perguntativo. É o chato perguntativo, né? Sobre chato, tem outra engraçada, genial. Ele diz assim, o paraíso deve ser muito chato, porque lá nós encontramos os chatos de todas as idades, todas as gerações, todos os anos. Aqui nessa vida a gente só convive com os chatos da nossa geração. Os conhecidos, né?
É interessante você falar. O Mário Quintana, ele tem esse lado satírico, né? É um dos grandes humoristas da literatura brasileira, né? Ele é um dos poucos surrealistas também. Haja visto o título do livro, A Vaca e o Hipogrifo, né? Que é um título muito surrealista, né? É uma curiosidade. Quando eu estava lá em Portugal, a gente ficou um ano, a Francisca ali, a minha mulher que está ali, nós ficamos um ano lá em Portugal, e eu escrevi depois um romance chamado O Estranho no Minho, que eu fiquei lá em Braga, no norte de Portugal. Então, tem uma passagem do romance em que o narrador diz assim: é engraçado, fulano de tal está falando que está cuidando aqui dos Alegretes. Alegrete, para mim, é a terra do Mário Quintana. Aí o outro falou assim: Alegrete é canteiro, canteiro. Né? Porque a palavra Alegrete faz a gente pensar em alegria, né? E o Mário Quintana tem esse lado da alegria, do humor, do bom humor dele, e tem um lado dele também muito sombrio, né? Inclusive, ele gosta muito do humor negro, né? Ele fala muito de crianças mortas, né? Tem um poema fantástico dele que ele fala da lua, da beleza da lua, e, de repente, ele acha que a lua é um lugar, uma espécie de uma embarcação, uma nave, repleta de crianças mortas. Tem dessas coisas assim, né? Só falando, voltando um pouquinho ao Alegrete, ele dizia que em Alegrete quem não é fazendeiro é boi. Essa frase dele, quem não é fazendeiro é boi. Aí está a pedra que fizeram em homenagem a ele, onde ele gravou lá aquela frase: um engano em bronze é um engano eterno, amanheceu pichada, porque ele disse isso. Os alegretenses picharam a pedra lá, a placa, por causa dessa frase dele. O Mário tem muita coisa para falar sobre o Mário Quintana, né? Mas tem um detalhe, eu queria que você desenvolvesse mais esse, que ele gostava de ver a privacidade dele atacada, né? Então, tem um famoso episódio que ele vai contar para vocês aqui do cineasta Jesus, Antônio Jesus, né? Justamente o Jesus, né? Quis filmar o quarto dele. Interessante que lá no quarto do Mário Quintana, tem uma coisa que realmente eu tenho que rir disso. No tempo que eu dava aula, eu gostava muito de... Tem ex-alunos aqui presentes. Eu gostava muito de explicar para os meus alunos o que era a ruptura do paralelismo semântico, né? O Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, ele tem lá naquele: o amor conta na horta, o amor rompe na horta entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Um exemplo típico de... Aliás, quem começou com isso aqui na nossa literatura foi o Machado de Assis, lá em Brás Cubas, né? A Marcela me amou durante 9 meses e 11 contos de réis, né? Mas aqui, ó, eu aprendi aqui no livro do Gustavo Grandinetti que lá no quarto do Mário Quintana tinha um retrato da Bruna Lombardi, da Greta Garbo, da Cecília Meirelles e do Alceu Amoroso Lima. O cara tem um retrato, um pôster do Tristão de Ataídes, Alceu Amoroso Lima. Conta isso para a gente. Ele diz que está aprendendo muita coisa, mas só aqui eu já aprendi um monte de coisa aí. Esse negócio aí de semântico e tal, ruptura semântica, etc. Quem está aprendendo sou eu. Não, ele tinha as musas dele, né? Lá. Ele tinha amores platônicos, os amores dele eram platônicos. Cecília Meirelles era o grande amor da vida dele. Ele disse textualmente que era a única pessoa com quem ele se casaria. Ele teve um romance com a Eloy Calage, que era bem mais nova que ele. Foi estagiária do Correio do Porto, ela também de Alegrete, e se tornou amiga dele, e ela com 22 anos. E aquilo foi se desenvolvendo. E eu, quando fui pesquisar o acervo do Mário, encontrei aquelas cartas da Eloy, cartas maravilhosas, declarações de amor, maravilhosas, cartas bem escritas, muito bonitas, mas cartas inteligentíssimas, e de um amor assim muito peculiar, muito diferente. E aí eu perguntei à minha esposa ali: lê essas cartas aqui, vê o
que você acha? Porque eu acho que ela está se declarando para o Mário, eu acho que isso aqui é uma carta de amor, né? Nada melhor do que chamar uma mulher para peritar a carta de outra mulher, não é isso? E aí a minha mulher olhou, você tem dúvida? Mas ninguém tinha dito isso antes, ninguém nunca disse que havia um caso de amor entre o Mário e uma mulher de verdade que não fosse um amor platônico. E eu fiquei, inicialmente, com receio de divulgar, de publicar isso. E eu fiquei esperando uma comprovação. Então, a primeira versão do livro não tinha. Eu tirei, eu não botei essa parte. E continuei pesquisando. E aí comecei a ter confirmações disso. Comecei a ter confirmações, mas ele não tinha carta do Mário respondendo. Até que descobri o telefone da irmã da Eloí. A Eloí foi uma baita jornalista, com múltiplas habilidades, imprensa escrita, depois ela virou roteirista da TV Globo, foi morar no Rio, depois virou professora de Universidade Federal, foi morar em Goiânia, casada, com 2 filhos. Sim, ela tinha uma capacidade de trabalho. Teve um período em que ela morou no exterior, trabalhou em algum consulado brasileiro no exterior. Então, eu cheguei na irmã da Eloí, e aí liguei para ela, falei, olha, eu estou escrevendo a biografia do Mário, e estou aqui numa dúvida aqui cruel que eu queria trocar com você. Eu estou para divulgar o romance do Mário com a Eloí e tal. Aí ela fala assim para mim, foi um romance mesmo, foi uma coisa muito bonita, eu tenho as cartas do Mário para a Eloí. Eu falei, eu tenho as cartas da Eloí para o Mário. Eu falei, nós podíamos conversar para quem sabe, né, a gente troca essas cartas. Aí ela fala assim, olha, eu estou à tua disposição, mas eu não vou conversar com você sobre isso, porque eu vou divulgar. Então, eu não posso te fornecer isso, mas você tenha boa sorte, sucesso e tal. Então, as cartas do Mário para a Eloí ainda não foram públicas. Ela não morreu, não, né? Hein? Ela não morreu, não, né? Não sei, né? Bom, não sei. Então, nós não sabemos o que aconteceu. Mas, enfim, tem esse amor que é verdadeiro, né? E uma série de platões, de amores platônicos e tal. Ouvi comentário que o Mário Quintana era homossexual, né? Não registrei isso no livro, porque não achei relevante, não achei factível, documentado. Não. Aprendi no livro Orlando, da Virginia Woolf, que o biógrafo deve se ater ao que está documentado. Então, um comentário feito por alguém que não sabe onde está a fonte, eu não podia dizer. Ouvi e escrevi que há quem diga que o Mário Quintana era assexuado. Isso eu coloquei porque tem fonte. Alguém escreveu isso e eu cito a fonte. E o romance verdadeiro com a Eloí Calaja. De modo que, desse espectro todo, o leitor vai optar, também aprendi isso com a Virginia Woolf, o leitor vai optar qual é a versão que ele quer dar crédito. Bom, nós já estamos chegando no tempo das perguntas,
e eu vou fazer a primeira pergunta aqui, é Gabriel que manda perguntar, que na internet está rodando aí há muito tempo um poema muito divertido, muito bem escrito, por sinal, muito bem escrito, chamado A Criação da Xoxota. E esse poema é atribuído ao Mário Quintana. Ele conta, muito bem-humorado, aliás, como é que a vagina foi inventada. Então, várias pessoas falam que sim, outros falam que não. Várias mulheres, inclusive, se olhar na internet, se manifestaram, dizendo que imagina, que não tem nada a ver com o Mário Quintana e tal. Eu tenho ainda dúvida, porque um dos grandes poetas mineiros era o Bernardo Guimarães. Então, quem lê a poesia religiosa, sertaneja de Bernardo Guimarães, não acredita que ele escreveu A Origem da Menstruação, O Elixir do Pajé, que é uma obra-prima, né? E A Dança dos Duendes, que são 3 poemas eróticos. Esse, O Elixir do Pajé, beira a pornografia, inclusive, né? Então, eu gostaria de saber se você tem notícia disso, se você tem realmente... Porque tem um cara que eu vi aí na internet, ele faz uma piada muito boa, um texto muito bem-humorado também, que descobriram, foram lá, pegaram, fizeram uma exumação do cadáver do Mário Quintana, vasculharam o caixão dele e não encontraram os originais do poema da origem da Xoxota. E outra coisa também que anda na internet, eu até acreditei quando eu vi pela primeira vez, mas depois, né, me falaram que isso era falso, aquela história que o Falcão ajudou o Mário Quintana, que ele estava na rua, dormiu na sarjeta, e já dormiu na sarjeta assim, pode até contar isso. Então, é uma lenda. Então, essa é a primeira pergunta, e depois, quem quiser fazer mais perguntas, a gente já está em direção ao fim, tá? Vocês podem fazer. Esse da Xoxota não é dele. O Mário talvez seja o poeta brasileiro que mais sofre com esse tipo de fake poemas. Fazem poemas e atribuem a ele. Esse não é dele. E o Mário, ele tinha uma elegância em escrever, né? Uma elegância. É difícil encontrar um termo chulo na poesia do Mário. Eu encontrei bundinha. Sua bundinha na areia faz a forma de um coração. E encontrei um outro termo, curra. Esse texto do Curra dele é até polêmico, né? São as duas únicas palavras chulas que ele escreveu. Esse é fake, da Xoxota é fake. Sobre o outro, a história do Falcão, também não é isso que falam, não é isso. Inventaram. A partir de um conto escrito por um médico. O médico escreveu um conto sobre o Mário Quintana. O Mário realmente é personagem de ficções de outros escritores. Sempre foi. Ele era uma pessoa venerada em Porto Alegre. Não é. Então, outros escritores escreviam o Mário sendo personagem. Então, esse médico escreveu um conto com o personagem Mário Quintana e que era despejado do hotel e era salvo pelo Falcão. Tempos depois, isso vai para a internet como se fosse uma história verdadeira. O que é verdade é que o Hotel Majestic ia fechar, porque foi adquirido pelo Banrisul, ia virar um empreendimento imobiliário, ia ser demolido, etc. e tal. Coincidentemente, o Correio do Povo, que era o jornal onde o Mário trabalhava, faliu, na mesma época. Então, o Mário tinha que procurar um outro hotel. Mas não ficou chorando na calçada com a mala na mão, e nem o Falcão passou por ali e tal. Ele dali foi para um outro hotel, e tempos depois ele conheceu o Falcão numa clínica odontológica, comentou que tinha saído do hotel, que era a casa dele, o Majestic, e o Falcão falou, então vai para o meu hotel. Isso aconteceu, vai para o meu hotel, mas não nessas circunstâncias. E o Mário ficou no hotel do Falcão durante 8 meses. Dali o Mário saiu para um outro hotel, e aí houve um mandado de despejo.
Então, soma tudo isso, né? O conto, soma o mandado de despejo que realmente aconteceu, a falência do Correio do Povo, o fechamento da Majestic, e isso criou essa fake news aí. Esse mandado de despejo foi porque um empresário alugou um prédio que era do INSS e montou um hotel, o Hotel Presidente, mas não pagou o aluguel. Então, o INSS retomou, entrou na justiça para retomar, e o juiz mandou evacuar, e todos os moradores receberam uma ordem de evacuação em 5 dias, inclusive o Mário Quintana. O Mário entrou com uma ação de embargo de terceiro e conseguiu uma liminar para não sair do quarto dele, e depois saiu voluntariamente tempos depois. Então, soma tudo isso e formou a fake news de que ele foi encontrado. Sobre a sarjeta, sim, o Mário Quintana bebia muito e ficava na sarjeta, e os amigos iam recolher ele de madrugada, isso é verdade. Bom, gente, não vamos fazer spoiler, porque tem muita gente que vai comprar o livro, né? E, inclusive, no livro, ele conta detalhadamente as 3 vezes que o Mário Quintana não conseguiu se eleger para a Academia Brasileira de Letras. 3, não foi uma nem 2, 3 vezes. Né? Aí, no livro, ele está explicando tudo. Tá ok? Alguém gostaria de fazer uma pergunta aí? Pois não, Leandro. Leandro foi meu aluno. É maravilhoso estar aqui com o professor Caio. Eu gostei muito da palestra. E eu tenho uma curiosidade com o Mário Quintana a respeito do Mário Quintana leitor, né? Porque o Mário Quintana, escritor, vocês falaram. Eu queria saber assim, o que ele lia, o que ele gostava, o primeiro livro, se você souber, assim, o primeiro livro que ele leu, o que influenciou mais. Assim. Eu tenho curiosidade sobre isso. Eu vou dar spoiler, tá? O Mário dizia que o que mais influenciou ele foi a leitura que o pai dele fazia. A família era muito culta, viu? Eles liam literatura o dia inteiro, a família do Mário. E ele ouvia o pai, numa voz gongórica, lendo Camões, Os Lusíadas. Então, aquilo influenciou. E a outra influência foi uma revista infantil chamada Tico Tico. E ele aprendeu a... Outra ruptura de paralelo semântico. Os grandes livros que te influenciaram, Camões e o Tico Tico. E, tirando isso, ele leu todos os simbolistas portugueses e franceses, lia literatura russa, especialmente Dostoiévski. Dos poetas que ele diz que ele aprecia, Verlaine, Apollinaire. E, numa passagenzinha, ele fala do Lorca, sem dar relevância. Era Apollinaire e Verlaine. Numa passagenzinha, ele fala em Garcia Lorca. E eu acabei de ler a biografia do Garcia Lorca. Ele gostava muito de ficção científica também. E vi que tinha muita coisa em comum ali, o Garcia Lorca e o Mário Quintana. E um outro, Rimbaud. Os 4 poetas assim. Aproveitando a pergunta do Leandro ali, nós não citamos aqui, mas ele cita demais, né, com todos os detalhes, o grande tradutor que foi Mário Quintana. Né? Ele traduziu parte da obra do Proust, né, autores italianos, autores ingleses e tal, e ele era autodidata. Virginia Woolf. Virginia Woolf também traduziu. Mais perguntas aí? Estava querendo fazer um contraponto, na verdade, fazer um paralelo, não sei se é paralelo. A Célia. Célia. O Mário Quintana sempre foi considerado, pelo menos a grande academia, como... Me lembra um pouco o Manuel Bandeira, como assim, eles diziam que era um poeta menor. Né? Eu acho o Manuel Bandeira assim, um dos grandes poetas. Mas assim, o que rola, né, é isso. E eu fico pensando assim, o que significa
dentro desse contexto todo, porque o Manuel Bandeira ele era considerado fora como um poeta menor, mas ele, junto aos amigos poetas, ele não era considerado menor. O Mário Quintana também tinha essa pecha, assim, de um poeta menor? Sim, ele era considerado um poeta de segunda linha. E ele fez por onde? O Mário Quintana, ele adorava remar contra a maré. O título Passarinho do Contra é porque ele era um cara contra, ele estava sempre contra. Ele era um cara do contra socialmente, contra a cultura, ele sempre estava contra as coisas. E ele foi contra a trajetória literária brasileira, porque quando veio o modernismo, ele lançou o primeiro livro dele, Modernismo, que pregava versos livres. O primeiro livro dele era um livro de sonetos, em 1940. Foi um desafio ao modernismo. Depois, quando o movimento modernista passou a exigir ou recomendar rigidez formal, o Mário lança o segundo livro dele, em 46, Canções, que não tinha rigidez formal. Depois, ele lança um livro infantil, coisa que os literatos achavam que o poeta que transita por... O literato, o escritor que transita por gêneros diferentes, perde substância. Aí, então, ele lança o livro infantil, quer dizer, ele não repete nunca a fórmula. Os críticos ficavam de cabelo em pé. E, para completar, o quarto livro dele era um livro de prosa poética, não tinha rima, não tinha métrica. Os 4 livros do Mário desafiavam a moda literária daquele tempo. Então, achavam que ele era um poeta de segunda linha. Isso começa a mudar quando Fausto Cunha, em 66, se não me engano, publica uma crítica elogiosa ao Mário, elogiando, dizendo que ele era um dos maiores autores brasileiros. E o Paulo Mendes Campos, que nós vimos lá ali na estátua, publica uma matéria, um artigo na revista Manchete, também dizendo que o Mário era um dos maiores poetas brasileiros. Esse foi o ponto de viragem. Daí para frente, o Mário começou a ser aceito nos meios acadêmicos como um grande poeta, e aí ele chegou a concorrer na Academia Brasileira de Letras. Porém, nunca deixou de criticar a Academia Brasileira de Letras. Aí tinha também uma grande ambiguidade dele. Eu agradeço, então, a presença de todo mundo. A palavra final aí com Gustavo Grandinetti. Eu agradeço a presença de vocês, o papo foi muito interessante, e é sempre bom falar do Mário Quintana. Só não vou falar mais, porque senão eles não vão ler o livro, vão devolver, e não quero que devolvam. Termino por aqui.